Olá, povo de Deus, segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, São Lourenço, diácono, mártir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, de 6 a 10. Essa carta é um dos textos mais difíceis de organização dos seus capítulos. É bastante consenso de que a carta mesmo são os capítulos de 10 a 13. Tudo mais são fragmentos, são bilhetes. Vale a pena ler os capítulos de 10 a 13 para perceber o estilo de Paulo defendendo-se de seus opositores em Corinto. O caso foi tão grave que Paulo já tinha estado 2 vezes em Corinto e ameaçando uma terceira visita à comunidade, caso os conflitos não se resolvessem. Essa terceira visita não aconteceu, pois Tito esteve por lá e voltou, contando a Paulo o sucesso da missão pacificadora. O nosso trecho de hoje se refere a um assunto de muita relevância para Paulo: a solidariedade entre as igrejas. Ele escreve esse bilhete pedindo à igreja de Corinto que promova uma coleta para socorrer as necessidades dos pobres da igreja de Jerusalém. Para isso, escreve motivando tal ação. Quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. E ainda distribuiu generosamente. Ele diz: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Seguramente Paulo se inspirou no livro dos Provérbios, onde lemos: alguns repartem o que é seu e tornam-se mais ricos, outros poupam mais do que é justo e estão sempre na miséria. Também em Provérbios encontramos: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. Com isso, Paulo não somente pede que se promova a coleta, mas insiste que se reveja com que espírito se a faz. Quando o Papa Sisto II, aquele que tinha conferido o diaconato a São Lourenço, foi martirizado, com 4 dos seus diáconos, a 6 de agosto, recomendou a Lourenço a distribuição dos bens da igreja aos pobres e profetizou o seu martírio, que de fato aconteceu no dia 10, hoje, 4 dias depois. Paulo também pode ter se inspirado no salmo que canta: quem reparte e dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre. João 12, 24 a 26. O capítulo 12 do Evangelho de João encerra a secção de sinais de Jesus, onde ele sempre anuncia: ainda não chegou a minha hora. Quando seus discípulos Filipe e André lhe dizem que os gregos querem vê-lo, ele responde com o texto de hoje: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Aí está a articulação perfeita entre a morte e ressurreição de Jesus. Na cruz, o que vemos? Um fracassado? Não. Segundo João, vemos o Cristo da glória. O grão de trigo que caiu na terra e produziu muito fruto, pois ele foi fiel até o fim e por isso o Pai o honrou na cruz. A Igreja de Jesus Cristo tem uma longa tradição de mártires, de homens e mulheres que não se apegaram às suas vidas, mas as entregaram por amor pela causa do reino. Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos Romanos, ele dizia: escrevo a todas as igrejas e insisto junto a todas
que morro de boa vontade por Deus. Se vós não me impedires, suplico-vos, não vos transformei em benevolência inoportuna para mim. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me como pão puro de Cristo. E hoje nós celebramos São Lourenço, natural de Huesca, na Península Ibérica, onde nasceu por volta do ano 230. Lourenço foi acolhido em Roma pelo Papa Sisto II, que o fez arquidiácono. Serviu a Igreja de Roma durante a perseguição. Quando o Papa foi martirizado com 4 dos seus diáconos a 6 de agosto, recomendou-lhe a distribuição dos bens da Igreja aos pobres e profetizou-lhe o martírio, que aconteceu no dia 10 do mesmo mês. O imperador Valeriano fê-lo queimar sobre uma grelha. Os seus restos mortais repousam na basílica que lhe foi dedicada, São Lourenço fora dos muros. São Lourenço, como arquidiácono da Igreja de Roma no tempo do Papa Sisto II, terceiro século, era a segunda figura da hierarquia eclesiástica, logo após o Papa. Sendo os diáconos os conselheiros e colaboradores do Papa, num serviço idêntico ao que hoje prestam os cardeais da Cúria Romana, o arquidiácono administrava os bens da igreja, dirigia a construção dos cemitérios, recebia as esmolas, conservava os arquivos. E em grande parte dependiam dele o clero romano, os confessores da fé, as viúvas, os órfãos e os pobres. Quando o imperador o mandou entregar os bens da igreja, Lourenço apresentou-se diante do juiz com os pobres de Roma e declarou: aqui estão os tesouros da igreja. O juiz mandou imediatamente torturar e executar. O imperador, furioso, mandou despojar o santo dos seus vestidos e ordenou que lhe dilacerassem o corpo com açoites e unhas de ferro. O mártir rezava com um sorriso nos lábios. À noite, o imperador mandou estendê-lo sobre uma grelha de ferro, sobre a qual acenderam um fogo de carvões para o queimarem lentamente. O mártir, virando-se para o tirano, disse-lhe: estes fogos não são para mim, senão refrigerantes, mas não será o mesmo daqueles que te atormentarão no inferno. Ao carrasco, ele dizia heroicamente: não vês que a minha carne está bastante grelhada deste lado? Volta-me do outro. O santo, tendo rezado pela conversão de Roma e agradecido a Deus pela graça do martírio, expirou serenamente. Servindo-nos de um antigo texto da Igreja Bizantina, rezemos hoje. O soberano e Senhor deu-te, ó mártir, como ajuda o carvão em brasa, queimado por ele, tu rapidamente depuseste a tenda de barro e herdaste a vida e o reino imortais. Por isso, jubilosamente festejamos a tua memória, ó Beatíssimo Lourenço coroado. Resplandecendo pelo Espírito Divino, como carvão em brasa, queimaste a sarça do engano. Lourenço vitorioso, arquidiácono de Cristo, por isso foste oferecido em holocausto como incenso racional. Àquele que te exaltou, atingindo a perfeição pelo fogo. Protege, pois, de toda a ameaça quantos te honram, ó homem de mente divina.
São Lourenço, rogai por nós. Um beijo no seu coração.